Existe um padrão que se repete. Você já percebeu como certos homens nunca perseguem, mas sempre têm companhia? Como eles não explicam nada, mas são compreendidos? Como eles não provam valor, mas são valorizados? Nos próximos minutos você vai entender o que a maioria leva anos para perceber, ou nunca percebe. Não é sobre técnica, não é sobre discurso, é sobre algo que acontece antes das palavras. Se você já sentiu que existe um jogo invisível acontecendo e que você está jogando errado, você está certo. O problema não é o que você faz, é o que você ainda não enxerga. A maioria descobre tarde demais. Fique até o final. Observe isso. Quando um homem entra numa sala tentando provar algo, todos percebem. Quando ele entra sem precisar provar nada, todos sentem. A diferença não está na performance, está na ausência dela. O homem comum acredita que precisa se mostrar. Falar sobre conquistas, enumerar qualidades, construir um currículo verbal para ser aceito. Ele não percebe que cada palavra dita nessa intenção é uma confissão silenciosa de insegurança. Vou te contar algo que poucos admitem. Atração não é conquistada com argumentos. É reconhecida através de sinais. Sinais que você emite sem perceber. Sinais que elas captam sem raciocinar. Pensa comigo. Você já viu um homem que fala pouco, mas quando fala, o ambiente silencia? Que não reage a provocações, mas as absorve sem esforço? Que não persegue a atenção, mas a recebe naturalmente? Esse homem entendeu algo fundamental. Presença não se anuncia. Ela se impõe pela ausência de necessidade. Enquanto você tenta preencher o silêncio com palavras, ele ocupa o espaço com presença. Enquanto você busca aprovação, ele simplesmente existe. E isso basta. A maioria dos homens vive reagindo. Alguém provoca, ele defende. Alguém ignora, ele persegue. Alguém testa, ele justifica. Cada reação é uma entrega de controle. O homem que entende isso não reage. Ele observa, processa, escolhe. E quando age, age com intenção, não com impulso. Deixa eu te mostrar o padrão. Uma mulher faz um comentário provocativo. O homem comum responde imediatamente, tentando corrigir a percepção dela. Ele se explica, se justifica, busca validação. O que ele não percebe é que ela não estava buscando resposta. Estava medindo o controle. E ele acabou de falhar no teste. Agora observe o outro lado. O mesmo comentário. O mesmo contexto. Mas o homem não reage. Ele sorri discretamente. Talvez faça uma pausa. Talvez mude de assunto. Talvez concorde ironicamente. Ele não se defende porque não se sente atacado. E isso, meu amigo, muda tudo. Porque no momento em que você para de se defender, você se torna indefensável. Pensa nisso. Cada vez que você sente necessidade de provar algo a alguém, você está admitindo que a opinião dessa pessoa tem poder sobre você. Cada vez que você se justifica sem ser questionado diretamente, você está revelando dúvida interna. Cada vez que você reage emocionalmente a um teste, você está sinalizando que pode ser controlado. E elas percebem isso. Não conscientemente, não racionalmente, mas instintivamente. É como um radar silencioso que detecta frequências emocionais. Homem inseguro emite uma frequência. Homem confiante emite outra. E você não escolhe qual frequência emite. Você simplesmente emite aquilo que é. Por isso técnica não funciona. Por isso imitação falha. Porque se você está fingindo controle enquanto sente ansiedade, sua frequência denuncia a verdade. A boa notícia? Você pode mudar a frequência, mas não através de performance, através de transformação interna. E isso começa com uma decisão. A decisão de parar de buscar algo fora e começar a construir algo dentro. Os estoicos já sabiam disso há milênios. Marco Aurélio escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Traduzindo para o contexto moderno,
Você não controla o que ela faz, pensa ou sente, mas controla como você responde a isso. E essa resposta define tudo. Controle não é sobre dominar outras pessoas. É sobre dominar a si mesmo. E quando você domina suas reações, você automaticamente se torna mais atrativo. Porque escassez de controle emocional é abundante, mas presença real, inabalável, centrada, isso é raro. E o raro é sempre valorizado. Volte aqui. Isso não é teoria abstrata. É observação de padrões recorrentes. Homens que conquistam sem esforço não têm uma técnica secreta. Eles têm uma presença diferente, uma forma de ocupar o espaço, uma maneira de existir que não pede permissão. Eles pararam de jogar o jogo que todo mundo joga e começaram a jogar um jogo diferente. Um jogo onde eles definem as regras. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente como esse jogo funciona. E mais importante, como você para de ser peça e vira jogador. Agora vou te mostrar algo que a maioria prefere ignorar, porque reconhecer isso exige abrir mão de ilusões confortáveis. Existe uma dinâmica que se repete em toda a interação entre homens e mulheres. Uma dinâmica antiga, instintiva, inconsciente. E você pode fingir que ela não existe. Ou pode aprendê-la e usar a seu favor. Vou ser direto. Mulheres não são atraídas por homens que concordam com tudo. Elas são atraídas por homens que têm posição própria. Não é sobre ser teimoso, é sobre ter coluna vertebral. A maioria dos homens acredita que agradar é o caminho. Que se ele concordar com tudo, ceder em tudo, estar sempre disponível para tudo, ela vai valorizar isso. Não vai. Ela vai testar se isso é real ou performance. E quando descobrir que você realmente não tem limites, o respeito desaparece. E sem respeito, não existe atração sustentável. Deixa eu te explicar o mecanismo. Toda mulher, conscientemente ou não, testa limites, não por maldade, não por manipulação, mas porque biologicamente ela precisa saber se você é capaz de manter uma posição quando há pressão. Isso remete a algo ancestral. Se você cede fácil a ela, o instinto dela questiona. E se a pressão vier de fora? Ele também vai ceder? Por isso o homem que diz sim para tudo perde valor. Porque sim sem critério não é generosidade. É ausência de identidade. E ninguém admira quem não tem identidade própria. Agora, observe o oposto. O homem que diz não, quando algo vai contra seus princípios, que mantém suas decisões mesmo sob teste, que não muda de opinião para agradar. Ele se torna imediatamente mais interessante, porque raridade gera valor, e homem com convicção própria é raro. Volte aqui. Isso importa. A diferença entre ser flexível e ser sem forma é gigantesca. Flexibilidade é escolher adaptar-se por estratégia. A ausência de forma é mudar porque não sabe quem é. Um é força, outro é fraqueza. E elas sentem isso antes de entender racionalmente. Pensa comigo, quando ela faz uma exigência emocional descabida e você cede imediatamente, você acha que ela se sente satisfeita? Superficialmente, talvez. Profundamente, não. Porque parte dela queria que você mantivesse sua posição. Queria ver se você tinha estrutura interna. Queria confirmar que escolheu um homem, não um espelho emocional. Isso não significa ser rígido ou insensível. Significa ter centro. Os estoicos chamavam isso de locus de controle interno. Epicteto dizia: não são os eventos que perturbam os homens, mas a visão que eles têm desses eventos. Traduzindo, quando ela te testa, o teste não é o problema. Sua reação ao teste é: se você reage com raiva, frustração, justificativa emocional, você falhou. Se você absorve, processa, responde com clareza e segue em frente, você passou. E a diferença entre essas duas respostas não está nas palavras que você usa. Está no estado interno que você cultiva. Esse é o ponto que separa homens comuns de homens conscientes. Homem comum vive reagindo ao mundo externo. Homem consciente vive respondendo a partir do mundo interno.
Reação é automática. Resposta é intencional. E intenção exige clareza. Clareza sobre quem você é, sobre o que tolera, sobre o que não negocia. A filosofia que construímos aqui na sabedoria milenar é exatamente essa. Não ensinamos homens a manipular mulheres. Ensinamos homens a se tornarem inquebráveis. E homens inquebráveis não precisam de técnicas. Eles simplesmente existem de uma forma que atrai naturalmente. Agora vou te contar o erro mais comum. A maioria dos homens acredita que, se importar menos, é a solução. Então eles fingem indiferença, forçam desapego, imitam frieza e falham, porque indiferença forçada é tão transparente quanto carência disfarçada. O segredo não é se importar menos, é se importar com as coisas certas. Quando você constrói uma vida com propósito real, quando você tem objetivos que te movem, quando você cultiva paixões que te preenchem, você para de depender de validação externa. E essa independência genuína é magnetismo puro, porque ela percebe que você não precisa dela para ser completo. Você está completo, e ela pode adicionar à sua vida, mas não preencher um vazio. Isso muda toda a dinâmica, porque agora ela não está sendo perseguida. Ela está escolhendo participar de algo que já tem valor sem ela. Volte aqui. Homem de valor não persegue. Ele atrai. E atração não é manipulação. É consequência natural de valor real. Quando você para de reagir emocionalmente. Quando você mantém seus princípios sob teste. Quando você demonstra controle silencioso. Quando você vive com propósito próprio, você se torna raro. E o raro sempre tem demanda. Isso não é arrogância. É matemática social. Agora entenda. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consistente. Consistência gera confiança. Confiança gera respeito. Respeito gera atração. A maioria pula direto para a atração e ignora a fundação. Por isso falham. O homem que conquista qualquer mulher não tem truques. Ele tem fundação sólida. E essa fundação é construída através de autodomínio. Não autodomínio performático, autodomínio real. Aquele que funciona quando ninguém está olhando. Aquele que se mantém quando a pressão aumenta. Aquele que não depende de contexto favorável. Esse é o diferencial. E nos próximos minutos, você vai entender como aplicar isso de forma prática. Agora a parte que importa. Porque entender não muda nada. Aplicar muda tudo. Você pode saber tudo o que eu disse até aqui e continuar exatamente igual. Ou pode tomar uma decisão. A decisão de parar de ser quem você acha que precisa ser e começar a construir quem você realmente quer se tornar. E isso começa com uma verdade simples. Ninguém vai fazer isso por você. Nenhuma mulher vai te transformar. Nenhum vídeo vai te salvar. Nenhuma técnica vai substituir trabalho interno. O que eu posso fazer é te mostrar o caminho. Mas caminhar é responsabilidade sua. Então presta atenção. O homem que atrai sem esforço não é diferente de você por sorte genética ou privilégio social. Ele é diferente porque tomou decisões diferentes. Ele decidiu parar de buscar validação externa. Ele decidiu construir valor interno. Ele decidiu controlar suas reações. Ele decidiu viver com propósito próprio. E essas decisões se acumularam em identidade. Identidade é o que sobra quando o contexto muda. É quem você é quando ninguém está olhando. É como você age quando não há recompensa imediata. É o que você mantém quando há pressão. E identidade não se finge. Ela se constrói. Tijolo por tijolo. Decisão por decisão. Dia por dia. Não existe atalho, mas existe método. E o método é mais simples do que parece. Primeiro passo. Reconheça onde você está entregando controle. Em quais momentos você reage automaticamente? Em quais situações você busca a aprovação sem perceber? Quando você sente necessidade de se explicar sem ser questionado? Esses são seus pontos fracos. E você não corrige ponto fraco fingindo que ele não existe. Você corrige reconhecendo e treinando. Segundo passo. Crie espaço entre estímulo e resposta.
Quando alguém te provoca, não reaja imediatamente. Quando ela te testa, não justifique automaticamente. Quando sente impulso de buscar validação, pause. 3 segundos. Respira. Observa o impulso. Escolhe a resposta. Isso parece simples, mas é revolucionário. Porque nesses 3 segundos, você está treinando controle. E controle é músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Terceiro passo. Construa rotina de valor real. Escolha algo que te desafia. Pode ser treino físico, pode ser desenvolvimento profissional, pode ser habilidade artística. Não importa o que. Importa que seja real. E comprometa-se, porque cada vez que você mantém compromisso consigo mesmo, você fortalece identidade. Cada vez que você faz o que disse que faria, mesmo sem plateia, você está construindo o homem que atrai naturalmente. Quarto passo. Reduza a disponibilidade. Não porque você quer manipular, mas porque seu tempo tem valor. Se você está sempre disponível, você está sinalizando que não tem mais nada importante acontecendo. E isso mata a atração. Não é sobre joguinhos, é sobre ter vida própria real. Quando você realmente está investindo em si mesmo, quando você realmente tem propósito, quando você realmente está construindo algo, a disponibilidade reduz naturalmente. E essa escassez genuína amplifica valor. Quinto passo. Mantenha limites sem culpa. Quando algo não te serve, recuse. Sem agressividade, sem justificativa emocional, apenas clareza. Não, isso não funciona para mim. Não, eu não faço isso. Não, esse não é meu caminho. Simples, direto, inabalável. E observe o que acontece. No início pode haver teste. Pode haver resistência. Pode haver questionamento. Mantém. Porque você não está provando nada. Você está sendo quem você é. E quando você mantém isso consistentemente, quando você demonstra que suas palavras têm peso, quando você prova que não cede sob pressão, o respeito aparece. E com respeito, vem atração. Sexto passo. Comunique com intenção. Palavras não existem para preencher silêncio. Elas existem para transmitir mensagem clara. Fale menos. Diga mais. Cada frase com propósito. Cada palavra escolhida. E quando não souber o que dizer, silencie. Silêncio confortável demonstra mais controle que conversa nervosa. Sétimo passo. Aceite que nem todos vão te entender. E está tudo bem. O homem que busca agradar todos não agrada ninguém profundamente. O homem que aceita ser polarizante atrai intensamente quem ressoa com ele. Você não está aqui para ser aceito por todos. Você está aqui para ser inegável para os certos. E isso exige coragem. Coragem de ser rejeitado. Coragem de ser mal interpretado. Coragem de seguir seu caminho mesmo quando criticado. Mas essa coragem é o que separa homens comuns de homens memoráveis. Volte aqui. Nada disso funciona se você aplicar superficialmente. Isso não é checklist, é transformação. E transformação exige tempo. Mas cada dia que você aplica esses princípios, cada momento em que você escolhe controle sobre reação, cada vez que você mantém seus limites, você está se tornando diferente. E pessoas percebem diferença. Especialmente mulheres, porque elas passam a vida inteira lidando com homens previsíveis, homens que reagem igual, homens que cedem fácil, homens que perseguem validação. Quando elas encontram alguém diferente, alguém centrado, alguém inabalável, alguém que não precisa provar nada, elas param e prestam atenção, porque raridade chama a atenção. E você pode ser raro, não por genética, por decisão. A decisão de construir todos os dias o homem que você respeita. Porque no final das contas, a única validação que importa é a sua própria. E quando você chega nesse ponto, quando você realmente não precisa de aprovação externa, quando você está genuinamente confortável sozinho, é exatamente aí que você para de ficar sozinho. Porque agora você não está buscando, você está sendo.
e ser autêntico, centrado e inabalável. Isso é magnetismo que nenhuma técnica replica. O homem que se entende não discute. Ele observa, ajusta e vence em silêncio. Esse é o código. E agora você tem. Se este vídeo despertou algo em você, escreva nos comentários. Eu despertei. Isso não é para todos. O homem que se entende não discute. Ele observa, ajusta e vence em silêncio. O próximo vídeo aprofunda exatamente isso. Clique e continue onde a maioria para.